Instrumentação industrial essencial. Capítulo 1. Instrumentos e transmissores. O livro encontra-se disponível no site abaixo. Instrumentação industrial. Formalmente é definido como a ciência da medição e controle. Na prática, trata-se da medição e ou transmissão de variáveis e processos industriais, tais como temperatura, pressão e vazão. Posicionadores de válvula de controle são frequentemente incluídos como instrumentos. Planta industrial típica. São diversas unidades distribuídas numa área. Recepção e entrada de carga, administração, área dos instrumentos na produção e tancagem, e uma sala de controle moderna na qual estão estações de operação, supervisão e controle avançado. Sistema de controle. É composto por elementos de medição, transmissão e controle. Uma planta ou unidade de produção, matéria-prima tal como petróleo, celulose e polímeros são transformados em gasolina, papel, plástico, etc. Na obtenção desses produtos é necessário medir essas variáveis de processo, tais como temperatura, pressão e vazão. Um transmissor envia essas variáveis como sinais padronizados de 4 a 20, 4 a 20 mAh ou field bus, onde elas são enviadas para monitoração, alarme, otimização, ou são controladas e enviadas para um elemento final de controle. O que temos como instrumentos de campo são os posicionadores de válvulas e os transmissores de variáveis de processo. Eventos históricos em instrumentação. Os instrumentos, como conhecemos hoje, foram desenvolvidos e produzidos a partir do início do século XX, em sucessivos estágios de desenvolvimento. Nos anos 20 e 30, registradores eletrônicos caixa grande, implementados com resistores, motores e dispositivos mecânicos. Nos anos 40, surgiram os instrumentos pneumáticos, bem como as válvulas eletrônicas. Nos anos 50, surgiram os instrumentos eletrônicos, bem como a padronização do sinal de 3 a 15 PSI, o uso prático de válvulas eletrônicas e o aparecimento de transistores de germânio e silício. Nos anos 60, surgiu a otimização por computador do setpoint de controladores analógicos, bem como os circuitos integrados. Nos anos 70, surgiu o controle por computador, a padronização do sinal de 4 a 20 mA e os microprocessadores. Nos anos 80 surgiram os sistemas de controle distribuído, bem como os microcontroladores. Nos anos 90 surgiram o controle no campo, os instrumentos field bus e diagnósticos básicos, bem como componentes montados em superfície. Nos anos 2000 surgiram os instrumentos sem fio wireless, diagnósticos avançados e protocolos wireless HART e ISA. Nos anos 2000X surgiram os descritores de linguagem de dispositivos com tecnologias DD e DDL e FDT-DTM. Evolução dos instrumentos de campo. Na década de 40 surgiram os instrumentos caixa grande. Na década de 1980 surgiram os instrumentos microprocessados com o protocolo HART. E nos anos 2000 surgiram os instrumentos com barramento digital, mantendo ainda o protocolo HART mais 420. Aparência física de instrumentos de campo. Instrumentos de vazão. Coriolis, magnético, vórtex, ultrassônico. Aparência física de instrumentos de campo. Pressão. É mostrado um transmissor de pressão com uma antena para transmissão sem fio e uma célula solar. Um transmissor de temperatura com 2 sensores. Um transmissor de nível por radar onda guiada e um transmissor de nível por onda livre. Sistemas bico-palheta. São sistemas usados para transformar variações de movimento em variações de pressão. Uma restrição fixa e uma restrição variável, a obstrução do bico, são usados para obter uma pressão não consumível de 3 a 15 PSI. Relé pneumático ou relé piloto. Transforma uma pressão não consumível P em uma pressão consumível P0. Acionamento de uma válvula de controle pneumática. O sinal de 4 a 20 aciona uma bobina que, por sua vez, aciona uma palheta que se movimenta em relação ao bico. A pressão consumível P0 aciona o diafragma da válvula, que, por sua vez, aciona o obturador dessa válvula. O gráfico mostra a pressão de saída em função da corrente de entrada.
Indicação em percentual do span, largura da faixa. Percentual do span a partir da unidade de engenharia. Temos uma faixa de 0 a 150 graus Celsius, na qual 120 graus Celsius corresponde a 70% do span. Percentual do span a partir da corrente. Uma faixa da corrente de 4 a 20 mA, a leitura de corrente de 13,6 mA corresponde a 60% do span. Diagrama de blocos de um transmissor de 4 a 20 mA. Variáveis de processo tais como pressão, vazão, temperatura são pré-amplificadas, enviadas a um conversor AD e a seguir para o microprocessador. O microprocessador envia os sinais para um conversor digital para analógico, que é enviado para um conversor de tensão para corrente de 4 a 20. Transmissores ou dispositivos HART. Um modem BEL 202 converte os bits 0 e 1 do microcontrolador para sinais senoidais. Interface HART. O sinal saindo modula a corrente de 4 a 20 com sinais senoidais. O sinal entrando separa os sinais. Ferramentas de configuração HART. Um configurador manual handheld é conectado nos terminais mais ou menos de um instrumento, alimentado por 24 volts DC em série com 250 ohms. Uma interface HART USB é conectada entre os terminais mais e menos do instrumento e a porta USB de um computador. Transmissores ou dispositivos Fieldbus. O microcontrolador envia o sinal para uma interface Fieldbus, cujos bits são representados pelas bordas de subida e de descida de uma onda quadrada. O consumo desses instrumentos é tipicamente entre 10 e 25 mA. Ferramentas de configuração Fieldbus. Um configurador portátil handheld é conectado nos terminais mais e menos de um instrumento, alimentados por uma fonte Fieldbus, constituída por 24 volts DC de alimentação em série com um indutor interno. Uma interface Fieldbus USB é colocado entre os terminais mais e menos do instrumento e a porta USB de um computador. Transmissores ou dispositivos Foundation Fieldbus são compostos de blocos funcionais configuráveis e interligáveis. Temos blocos de entrada, blocos de saída, blocos funcionais e um bloco de recurso que atua sobre a atuação de todos os outros blocos. Transmissores a 2, 3 e 4 fios. Nos transmissores a 2 fios, a saída e a alimentação compartilham um único par de fios. Nos transmissores a 3 fios, a saída e a alimentação compartilham um dos fios. Nos transmissores a 4 fios, a saída e a alimentação são totalmente separadas. A nomenclatura a 2, 3 e 4 fios refere-se à fiação das correntes de 4 a 20 mA e da alimentação elétrica. Não inclui, porém, os fios de interligação entre o sensor e o transmissor. Num transmissor de temperatura ARTD por 3 fios, o sensor de entrada, uma termoresistência, possui 3 fios, e a saída, sinal e consumo, possui mais 2 fios, totalizando um total de 5 fios. Referências usadas ao longo do texto. Leitura adicional recomendada.